Bem, então assim, o primeiro recado que eu quero passar para vocês é a duração dessa primeira parte, né? Nós vamos dividir essa primeira parte em duas, tá? Essa primeira parte vão ser 24 aulas. Raul, o que que engloba essas 24 aulas? A gente vai estudar todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São 24 aulas para a gente concluir essa parte só dos evangelhos, só da introdução da Bíblia, só esses primeiros capítulos, tá? Então, depois disso, é lógico, a gente vai dar continuidade, mas eu vou dividir isso em partes. Então, a primeira parte vão ser 24 aulas, que dão um total de 6 meses de aula, tá? Depois, eu... Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi um barulho aí. Então, a próxima coisa são as pautas de oração. Eu vou mandar durante a semana as pautas de oração. Por quê? A gente tá com a intenção de nos reunirmos para orar durante a semana, tá? Então, eu sempre vou mandar as pautas, se os irmãos também tiverem coisas que o Senhor for pedir, Raul, o Senhor me deu uma direção, passa para mim, ou mesmo pode postar diretamente no grupo, fala, gente, vamos orar por essa causa, vamos orar por esse propósito. Às vezes você conhece alguém que está doente, você conhece alguém que está precisando de oração. Então, por favor, participe das coisas que vão ser enviadas no grupo, tá? Eu sei que o Telegram, ele funciona diferente do WhatsApp. Então a gente está acostumado com o WhatsApp, que fica mandando notificação, que fica ali armazenando, aí às vezes o irmão sai do grupo, não vou ficar no grupo porque está armazenando conteúdo demais. Deixa eu explicar para vocês. O Telegram é configurável, tá? Então, para eu receber as notificações do grupo, eu preciso entrar e configurar para isso, tá? Então, deixa eu falar, lá no canal, nas primeiras publicações que eu fiz, tem todas as instruções certinho de como fazer as notificações. Raul, por que você está falando isso? Porque o grupo de estudo, como que funciona um grupo de estudo, né? A gente está acostumado com a escola. A gente vai lá, o professor fala, a gente escuta e tá tudo certo. Não é assim que funciona. O grupo de estudo tem que ter participação. Por isso que tem as perguntas, né? Eu sempre espero as perguntas de vocês, eu faço as perguntas, a gente comenta sobre elas. Eu já falei que a resposta está nas aulas. Poucos irmãos estão respondendo as perguntas. Então, assim, gente, busquem participar para a própria edificação de vocês. As perguntas movem as coisas. Todas as vezes que Deus aparece para o homem, ele sempre faz uma pergunta. Sempre faz uma pergunta, porque a pergunta revela a intenção do nosso coração. Então a gente precisa se empenhar nisso, tá bom, queridos? Essas são as mensagens que eu queria passar para vocês. O tempo de aulas, falar sobre as pautas de oração, falar sobre a participação dos irmãos na aula. No final de cada trimestre, eu vou mostrar o rendimento da sala, incluindo participação, as respostas, como a presença nas aulas, porque assim, quando a gente foi abrir a turma, eu mandei o questionamento para todos aqueles que estavam interessados realmente, né, em fazer parte das aulas. Tem alguns irmãos que não estão participando muito, então eu quero entender o que está acontecendo, por que não está participando, ou está participando, mas não quer falar, porque também tem isso, e eu entendo, não tem problema nenhum, só passa depois a informação para mim, fala, Raul, eu não respondo muito, sou meio tímido, tenho medo de errar, mas assim, eu espero e conto com a participação de todos, porque é para a nossa própria edificação, tá bom? Eu não sei tudo, vai ter coisas que vocês vão perguntar que pode ser que eu não saiba, mas a gente precisa ter esse questionamento, a gente precisa ter essa participação. Amém, queridos? Vocês entenderam? Sim. Amém? Amém? Já Amém? respondo porque eu tenho medo de errar. Amém. Amém. Eu imagino que seja esse o motivo da maioria, mas não tem problema. Amém. Então vamos dar início, então. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre o Messias se apresenta. Hoje é nossa quarta aula. Eu não sei se os irmãos perceberam, né? Mas os textos que a gente vai falar aqui, ó, Mateus 4, 12 ao 15, Marcos, capítulo 1, são capítulos que a gente já leu. A gente já leu esses capítulos, só que agora a gente vai olhar eles por uma outra perspectiva, porque agora a gente vai falar do início do ministério de Cristo, né, da apresentação dele. Então, basicamente, eram aí os mesmos capítulos da aula passada. Tá bom? Então vamos lá.
A observação. O ministério de Jesus ele é calculado em 3 anos e meio em função dos registros das Páscoas que ele celebrou depois do seu batismo. Foram anos bem intensos quando ele se revela como Messias através de seus atos e palavras. Convoca seus apóstolos e os treina. O relato dos evangelistas nem sempre segue a mesma ordem cronológica, por isso vamos agrupar e destacar os principais eventos de cada fase do ministério de Jesus com o objetivo de termos uma visão geral da sua vida e da sua obra. Por questões de tempo e espaço, não vamos nos aprofundar nas muitas explicações e ligações que se encontram nesses textos. O propósito é apresentar uma análise das histórias e como elas se relacionam para que o aluno seja despertado para estudá-las com maior profundidade depois. Então aqui, primeiro ponto que a gente observa aqui no texto, né? A gente está vendo o ministério de Jesus, foi um ministério curto, foi um ministério somente de 3 anos e meio, aonde o Senhor convocou seus apóstolos, treinou eles, capacitou eles em um período tão curto. Por que que ele fez isso? Porque o Senhor é o Rei dos Reis, ele é o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas, então ele é especialista em capacitar as pessoas. Tá, só um minutinho que eu já volto aqui, que eu vou fechar a porta. Amém? Então, aqui o que a gente observa uma diferença de relatos dos evangelistas, eles não seguem a mesma ordem. Se você for ler os 4 evangelhos de uma vez, você vai observar que cada um fala das mesmas coisas, porém em uma ordem bem diferente. Isso também é tranquilo, tá? Então, por que que eu tô falando essa parte aqui, ó? Por isso vamos agrupar e destacar os principais eventos de cada fase do ministério de Jesus com o objetivo de termos uma visão geral da sua vida e da sua obra. Lembra que eu falei que vão ser 24 aulas? Então vamos ter muitos pontos que a gente não vai falar agora, tá? Então, exatamente por isso, para não ficar uma aula muito cansativa, muito longa, muito extensa, cheia de detalhes, cheia de coisas para falar, por isso que as aulas são assim simples. A gente pega alguns pontos, fala sobre esses pontos, e o ponto principal dessa simplicidade das aulas tá lá nesse próximo slide aqui, ó. O propósito é apresentar uma análise das histórias e como elas se relacionam para que o aluno seja despertado para estudá-las com maior profundidade depois. Então, lembra que eu comentei sobre as perguntas, sobre o livro, que eu falei lá atrás? Eu falei, até fiquei de mostrar algumas coisas sobre esse livro. Eu vou fazer durante essa semana, os irmãos me lembram se eu esquecer. Porque é importante a gente aprender a elaborar as nossas dúvidas também. Porque dúvidas a gente vai ter, mas não adianta ter uma dúvida agora, esquecer ela e não saber como tratar ela. Então, como que eu faço, Raul? Eu anoto essa dúvida, eu marco os textos relacionados a ela e apresento, entendeu? Traga essas dúvidas para a aula. Compartilha com os irmãos as suas dúvidas, porque essas dúvidas podem tirar dúvidas de outras pessoas, tá bom? Tenha essa mentalidade. As minhas dúvidas podem ajudar alguém. Tenha essa mentalidade, não tenha medo de errar. Vocês não vão ser julgados se vocês errar. O objetivo é o aprendizado nosso. Então a gente precisa disso, amém? Então, Amém. o primeiro ponto, amém? Glória a Deus. O primeiro ponto é, Jesus manifesta a sua identidade aos primeiros discípulos. Além do seu ministério público de ensino, o Rabi, que é mestre, Jesus se manifestou a várias pessoas individualmente. O Evangelho de João, em particular, registra a maior parte desses encontros transformadores. Lembra que eu comento com vocês sempre? O Evangelho de João, ele tem uma abordagem muito mais íntima da vida de Jesus. Então ele sempre vai ter alguns detalhes a mais que os outros evangelhos não têm, tá? Então, o Evangelho de João é onde registra tudo. E Jesus manifesta a sua identidade para algumas pessoas específicas. Ele não sai falando que ele é o Messias, assim, eu sou o Messias. Ele vai fazendo as obras dele, né? Quando algumas pessoas perguntam, ele não diz abertamente, tá? Porém, para algumas pessoas, em alguns casos, ele fala, não, eu sou o Messias. Então, a gente precisa entender isso daqui, tá bom? Jesus não veio, na verdade, assim, para, como a gente já falou na aula passada, né, para buscar para si uma vanglória. Não, ele veio para glorificar o nome de Deus. Então, o jeito que ele conduziu o ministério, a maneira como ele
como ele conduzia as coisas, até foi uma das perguntas, né? Como que eu posso aprender com João Batista, como administrar o meu ministério? Foi uma das perguntas, mais ou menos assim. Por quê? Porque a maneira como ele se posicionou, como ele entendeu, exatamente a maneira como nós hoje precisamos viver. Viver para a glória de Deus. O nosso ministério tem que glorificar o nome de Deus, não a nós mesmos, né? Eu costumo dizer que quando o meu ministério, aquilo que eu faço, começa a atrair atenção para mim como pessoa, porque o dono da igreja é Jesus. É Jesus que dá os dons, é Jesus que santifica a igreja, é Jesus que nos prepara, é o Espírito Santo que nos instrui, ele que nos deixou a palavra. Quando eu começo a administrar o meu ministério, seja lá o que eu faço dentro da igreja, que atrai a atenção ou os olhos das pessoas para mim, eu estou fora da visão do evangelho. Né? Não significa que as pessoas não possam reconhecer os dons, os talentos, legal, porém a atenção tem que ser sempre direcionada para Cristo. Amém? Então, Jesus nunca te falou para muitas pessoas abertamente que ele era o Messias, porque esse não era a intenção dele. Então, o primeiro ponto aqui, tá lá no item A, né? André, Simão, Felipe e Natanael. João, capítulo 1, do 35 ao 51. Eles eram discípulos de João Batista e foram por eles apresentados a Jesus desde o primeiro contato. O impacto que Jesus causou em suas vidas foi indiscutível. Eles perceberam que ele era mais do que um rabino revolucionário. Ele era o Messias, o Filho de Deus e Rei de Israel. Cada um que o descobre vai correndo chamar a mais um. A gente costuma dizer, né, que uma das características de uma pessoa que ela realmente teve um encontro com Cristo é que ela não quer ir para o céu sozinha. Ela quer chamar sempre mais um. Então, olha só a dimensão do aprofundamento, do estreitamento com Deus que aconteceu na vida desses homens. Quando eles conheceram a Cristo, quando eles entenderam quem era Deus, eles foram chamando. Irmãos, isso faz parte do evangelismo. É aquela vontade de que as pessoas se aproximem de Deus também. Isso, que Deus faça nascer dentro de nós isso. Às vezes, como até a irmã falou, né? Não falo porque eu tenho medo de errar, sou tímida e tal. Isso acontece bastante, eu também tenho timidez, mas a gente precisa entender que existem pessoas que precisam. A gente tem que entender que essas pessoas precisam ouvir do evangelho, assim como os irmãos da igreja precisam ouvir, às vezes, as nossas dúvidas, nossos erros, vamos dizer assim. Tá? O próximo foi Nicodemos, tá? Ele falou para Nicodemos, e falou assim, ó, esse mestre da lei parecia confuso. Ele foi instruído em toda a tradição judaica e esperava um Messias redentor e libertador. Algo que dizia que Jesus era este Messias. Algo lhe dizia, mas seus colegas religiosos estavam longe de aceitar este fato. Então ele decide investigar por si mesmo, procura Jesus e é surpreendido com a notícia que o deixa ainda mais perplexo. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Versículo 3 e 8. Pensou, você é um cara estudado, isso talvez aconteça muito nos dias de hoje, né? Ele era mestre da lei, ele conhecia todo o Antigo Testamento, conhecia toda a tradição judaica, né? Ele conhecia tudo, ele era um cara inteligentíssimo, porém, havia dentro dele uma coisa, ele sabia que Jesus era o Messias. Enquanto o povo judeu estava ainda esperando um Messias, não conseguia crer em Cristo pelo peso da sua religiosidade hipócrita, nós vemos aqui Nicodemos que queria crer. Então o que ele faz? Ele começa a investigar, ele começa a buscar, porque ele é uma pessoa inteligente, então uma pessoa inteligente ela sabe investigar as coisas, sabe questionar as coisas. E só que o que aconteceu? Ele estava confuso. Existia dentro dele algo que não se encaixava mais. Ele precisava de uma peça fundamental que colocasse todas as coisas no lugar, e essa peça era Cristo. Então ele vai até Jesus. Só que Jesus fala para ele algo que deixa ele totalmente desconcertado. Ele diz, Nicodemos, é necessário nascer de novo. A gente, não sei se vocês lembram da resposta que ele dá, mas ele diz, como pode um homem nascer de novo? Ele vai voltar para o ventre da mãe? Como que ele vai fazer isso? E ele não entendeu a dimensão. Até Jesus fala, pô, você é mestre, daí você não entende isso. É necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Então por quê? Porque todo o conhecimento que ele tinha, toda a informação que ele tinha, não é por si só capaz de gerar transformação na gente. Toda a informação que a gente tem, se Cristo não nos revelar, por isso que a Bíblia diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis libertos, porque a ação, na minha força, do meu conhecimento, nas coisas de Deus, sem a presença do Espírito Santo, não pode produzir nada. Inclusive, nascer de novo.
Irmão, se a gente não nascer de novo, isso acontece muito dentro da igreja, pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja, mas que ainda não nasceram de novo, porque não se permitem ir até Deus e fazer com que Deus quebre esse vaso e refaça ele novamente. Então, Nicodemos ainda foi até Cristo. Ele teve a coragem de ir mesmo com as dúvidas, mesmo com os erros, mesmo não entendendo o que Jesus falava, ele foi até Cristo. Quantas vezes nós deixamos de ir até Jesus porque não nos achamos ainda bons o suficiente? Irmãos, vamos até ele do jeito que estamos, porque ele é capaz de transformar a gente. Não importa o conhecimento que você tem, o curso que você tem, quantas vezes você leu a Bíblia, o tempo que você ora por dia, nada disso importa se nós não nascermos de novo. E isso é a mensagem importante que nós temos que entender aqui. Amém? Continuando aqui, ó, ele precisava de uma transformação completa que só o Espírito Santo faria nele, quando ele reconhecesse quem Jesus de fato era. Essa conversa mudou não apenas a vida de Nicodemos, mas tem levado milhões de pessoas ao longo dos séculos ao perceber que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Isso é a verdade que tem alcançado milhões de pessoas ao longo dos séculos. Que a gente possa guardar isso no nosso coração. Todo aquele que crê em Cristo, irmão, você crê em Cristo. Se você crê, você tem a vida eterna. Isso precisa ser para nós motivo de grande gozo, de grande alegria. O problema nosso, na verdade, é que a gente esquece que a gente é. O problema nosso é que a nossa mente se dispersa muito fácil. A gente troca quem a gente é por qualquer informação. Perceba que lá na tentação, a gente já falou sobre as tentações de Cristo, mas em todas elas, o diabo começa com uma provocação antes de mostrar a tentação. Ele começa se tu és filho de Deus. Porque ele sabe que a partir do momento que eu esqueço quem eu sou, em Deus, as portas para mim pecar estão escancaradas. Então ele sempre começava as tentações dizendo, se tu é filho de Deus, você realmente é filho de Deus? Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, salta daqui de cima. Por que ele começa assim, irmãos? Porque a gente não pode esquecer quem a gente é. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos dele. Amém? C, mulher samaritana. A mulher samaritana, ele diz, eu sou o Cristo. Ele fala para ela, eu sou o Cristo. Ele fala abertamente, eu sou esse mesmo que você está esperando. Vamos lá. João 4, do 1 ao 42. Quando se encaminha para a Galiléia, para sua primeira campanha evangelística, depois de se declarar como Messias, Jesus precisa passar com seus discípulos pelo território dos samaritanos. Por essas razões históricas, né, por razões históricas, nós ainda vamos estudar no Velho Testamento, nós ainda não vimos o que aconteceu. Por que houve essa divisão? Eu sei que alguns irmãos já sabem, com certeza, aí da parte da história que houve a divisão territorial aí dos samaritanos, com o povo de Israel, tal. A gente não vai se aprofundar disso, porque a gente ainda vai estudar o Antigo Testamento, tá bom? A gente ainda vai estudar. Então, como a gente não chegou, eu deixei assim, por razões históricas que ainda vamos estudar no Velho Testamento, os judeus não se davam com esse povo, eles não se davam com ele pelo modo como eles adoravam, pelo modo como eles entendiam a religião judaica, então eles não se davam. Também o rabino não se preocupava em ensinar, e aqui que está o ponto-chave, aqui está um ponto que a gente precisa entender, precisa aprender, vamos lá. Também, um rabino não se preocupava em ensinar uma mulher, principalmente se ela não tivesse uma conduta moral ilibada ou ilibida, o que estava longe de ser o caso da moça que ele encontra junto ao poço. Quebrando as barreiras e preconceitos, o Senhor não apenas se revela àquela mulher, mas toda a sua aldeia. Então, perceba o que aconteceu nesse ensinamento. O que aconteceu aqui? Jesus quebrou paradigmas históricos, paradigmas religiosos e paradigmas culturais, ou seja, crenças que aquele povo tinha, porque um mestre não ensinava uma mulher, ainda mais uma mulher que tinha uma conduta moral totalmente descabida, né? Ela tinha vários maridos, inclusive o homem com que ela estava se relacionando no momento não era o marido dela, e a gente sabe que para a tradição, né, cristã, a mulher não pode se relacionar com um homem sem casar. Ela já estava se relacionando com ele. Então a gente percebe que Jesus quebrando as barreiras, porque nenhum desses problemas, nenhum desses pecados
interferiu na ação do nosso Jesus. Perceba que tudo isso para ele não fazia diferença. Não que estava certo ou que ele concordava, mas isso não era barreiras para que ele alcançasse a vida dela. E assim como também não é barreiras para que Deus nos alcance hoje, independente dos nossos erros e dos nossos pecados. O Senhor Deus é o maior interessado em alcançar as nossas vidas, em tocar em nós e nos transformar e levar para a gente para um lugar mais próximo dele. Ele é o maior interessado. Então a gente tem que crer nisso, irmãos, entender que Jesus age dessa maneira. Você pode ser totalmente descartado pelas pessoas. Você pode estar atolado no pecado, mas mesmo assim, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada. E nem os nossos erros, nem os pecados dos nossos pais, nada disso separa a gente do amor de Deus, porque Deus é poderoso para quebrar todas as coisas e nos buscar lá embaixo no charco de lodo. É isso que nós temos que crer com o nosso coração, cremos com convicção de que o Senhor nos ama e vai alcançar a gente, não importa aonde a gente estiver. Amém? Amém, irmãos? Amém? Vocês estão me ouvindo aí? Vocês querem falar alguma coisa? Não, tá bom. Amém, eu vou dar... Amém. Amém, eu vou dar continuidade aqui então, tá? Eu já vou entrar no item 2, ninguém quer falar nada, eu vou dar continuidade. Só que assim, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem complementar alguma coisa, se vocês quiserem falar, é só abrir o microfone e falar. Amém? Como eu já disse no começo da aula, eu conto com a participação de vocês, de todos vocês. Eu não estou aqui só para ficar falando durante uma hora. Não é a minha intenção. A minha intenção é fazer com que nós todos cresçamos, nós todos aprendamos, e as perguntas são importantes para isso. Tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, o segundo ponto. Jesus manifesta seu poder em público. Raul, Amém? perdão te interromper, então tem... Pode falar. No caso, na linguagem de Jesus, tinha essa questão de regiões, locais, cidades, ter essa questão de muitas vezes, muitas vezes da cultura, de ele em parábolas ou situações trazer essa tipo assim, existe a questão regiões locais, né, da sua própria cultura. Mas Jesus trazia com ele a questão do, tipo assim, de ensinar de acordo com a cultura que a pessoa vivia ou não. Jesus já tinha um padrão, uma linha já dele do que ensinar da região. Não sei se você entendeu a pergunta. Sim, eu entendi. Então, o que acontece? O Senhor usava elementos das culturas específicas, mas para mostrar o padrão correto. A gente vê o exemplo disso exatamente nessa passagem que a gente passou. Quando Jesus vai falar com essa mulher samaritana, ela já fala, por que você fala comigo? O senhor é judeu, eu sou samaritana. Já quebrou um paradigma. Naquela região não se falava. Eles eram samaritanos. Então, ele já começa quebrando. Então, ele usa os elementos da região, aonde ele está inserido, ele usa os exemplos. Um bom exemplo disso também é aquela coisa dos porcos, porque judeu não come carne de porco. Então, quando ele estava naquela região dos porcos, ele estava ali já entendendo que aquela região não entendia a cultura que ele vivia. Só que isso não impedia ele de usar os elementos da verdade, os elementos que ele veio para revelar, para ensinar dentro daquela cultura, usando elementos que eles conheciam. Por exemplo, aqui um exemplo, né? Aqui em Samaria. Ele usa, por exemplo, o poço. Ela fala, esse poço aqui pode ser maior que Abraão. Nossa, é mais que o pai Abraão. Ele fala assim. Então ele vai usando elementos, ele usa o poço, ele vai contando as histórias, porque os samaritanos têm um cerne parecido, né? Eles teoricamente saíram de dentro da cultura judaica, então eles têm algum entendimento. Eles usam. Então Jesus foi usando os elementos que estavam à volta, né, como cultura, as crenças, tanto que a moça pergunta sobre uma questão particular, sobre adoração. Ela fala assim, onde que tem que adorar? Vocês creem que tem que adorar lá em Israel, a gente adora aqui, e aí? Aí o Senhor pega e já dá uma no meio, ele fala assim, nem aqui nem lá. O Senhor Deus busca adoradores que adorarão a Ele em espírito e em verdade. Então, ou seja, ele sempre usa os elementos, mas nunca ele compromete a sua mensagem para alcançar pessoas, independente de cultura. A palavra dele é direta, a visão dele é uma. Eu costumo dizer que a cultura de Jesus era a cultura do céu, não era a cultura de Israel. Então, a cultura dele era exatamente essa, e onde ele estava, assim, ele usava elementos, mas em nenhum momento ele se comprometia com essas culturas para falar só para as pessoas entenderem. Não sei se ficou claro.
Amém. Fechou. Amém. Amém? Então vamos dar Pastor, continuidade. é, Oi, pode falar. desculpa, é que agora me surgiu, na verdade, uma dúvida, essa questão Amém. de localidade, tudo. Tá me Sim. ouvindo? Sim, tô ouvindo, pode falar. É, aquela outra moça também, eu não lembro, acho que é a mulher cananeia, que É a Jesus, Ciro a Fenícia, né? princípio, isso, que a filha dela tá endemoniada, tá doente, eu não lembro direito. E aí ele Sim, fala, né, depois que ela fala que até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu isso, senhor. Então também, sim, na verdade, isso seria uma questão de separação do texto antigo, do Velho Testamento, da questão exato. dos povos, é isso? Exatamente, Ah, tá. E a gente exatamente. vai estudar isso mais pra frente, né? Sim, com certeza. Estava dando uma olhada aqui no cronograma, a gente vai passar pelos milagres, a gente vai falar sobre as parábolas, a gente vai estudar as parábolas em cada livro, a gente vai destrinchar aí o Novo Testamento, né? Por isso que as aulas são pequenas, porque são muitas aulas. Então a gente vai ter 24 aulas para estudar todos os 4 evangelhos. Então é bastante coisa, a gente vai passar por tudo isso, né? Só que essas Entendi. questões do Antigo Testamento é só quando a gente virar pro próximo, pro Antigo Testamento. A gente vai falar superficialmente, tanto que eu nem quis colocar aqui aquela questão lá da Samaria, Uhum. eu nem quis colocar para não gerar o coisa, senão a gente entra nesses pontos e aí perde a direção que a gente está tomando. Mas sim, essa também era uma questão histórica por causa das regiões, tá? Porque a maneira como o Senhor trata com ela, você pode ver que a resposta dela, o que ela fala, os cães comem da mesa, é uma citação da Bíblia, tá lá no Antigo Testamento, né? Ele fala que os escravos, os servos comem o que cai da mesa do Senhor. Ele tá falando da maneira como Israel precisa tratar os escravos. Então ela cita, ela tem conhecimento. Apesar de ela ser de uma outra região, dela não ser judeia, ela tinha conhecimento. E ela cita, por isso que Jesus fala, nossa, veja que você tem grande fé, porque ela cita exatamente as escrituras para ele. Entendi. Tá bom. Amém. Amém? Glória a Deus, então. Vamos dar continuidade. Então Jesus manifesta o seu poder em público, tá? O primeiro sinal de Cristo foi lá naquele casamento lá em Caná da Galileia, tá? Então sua família e seus primeiros discípulos foram também convidados para a festa que costumava durar alguns dias. Quando falta o vinho, Maria sabe quem pode oferecer a solução, mas é Jesus quem está no controle. Chegou o momento de manifestar a sua glória para que seus discípulos pudessem crer nele. Tá? Então, o primeiro sinal de Jesus, qual foi o primeiro milagre público que ele fez? Que a Bíblia registra como o primeiro. Ele fez lá no casamento. Isso eu sei que isso aí dá assunto para muita pregação, para muita coisa, mas o primeiro milagre de Cristo foi num casamento, né? Assim como a queda que também aconteceu dentro de um casamento, né, entre Adão e Eva, ali na comunhão, o primeiro milagre de Cristo foi também dentro de um casamento, na verdade, dentro de uma celebração, né? Que a celebração do casamento lá em Israel, ela demorava alguns dias. Então, depois de tantos dias, o vinho acabou. E a gente entende aqui, o ponto principal que a gente precisa entender é que Jesus não se move antes do tempo e do propósito que ele precisa se mover. Quando Maria chega para ele, né, e pede, a gente percebe assim, ele fala, mulher, que tenho contigo? Ela já entendeu a resposta. Ela fala assim, façam tudo o que ele disser. Ali a gente aprende, né? Eu sei que existem aí a cultura romana, né? Que idolatra Maria, mas a gente precisa entender que Maria era uma serva de Deus. Maria era uma pessoa temente a Deus. A gente já falou sobre isso lá na aula do nascimento de Jesus, né? A gente já falou sobre isso, porém é uma coisa que a gente precisa relembrar. Então, por ela ser temente a Deus, a resposta que ela dá é façam tudo o que ele disser. Obedeçam a Cristo, não a mim. É como se ela estivesse dizendo. Como se, é engraçado, porque parece que ela sabia, né, o que ia acontecer futuramente. Esse povo aí vai me adorar achando que eu sou quase uma semideus. Então, ela falava, façam tudo o que ele disser. Ele é Deus, ele está no poder, ele faz milagre, ele pode. Eu não posso nada. Né? Eu só entendi uma necessidade e fui pedir ajuda para ele. É assim que a gente tem que se comportar. Né? Obedecer a Cristo, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi e manifestou ali o seu poder. Ele foi e fez um milagre, tanto que as pessoas ainda falaram assim, nossa, geralmente no casamento eles deixam o melhor vinho primeiro, né? As pessoas consomem e depois vão dando o pior vinho, vocês deixaram o melhor para o final. Então, a gente entende ali que o milagre do Senhor não foi só uma transformação da água para o vinho, foi uma transformação de água no melhor vinho possível.
né? A dimensão daquilo que ele fez é maravilhosa e extraordinária. Então, esse é o primeiro sinal de Jesus em público, tá? Terceiro, Jesus manifesta a sua autoridade no templo, agora dentro da sinagoga, dentro da igreja. A gente já falou sobre a sinagoga, não sei se vocês lembram. A sinagoga é o exemplo da nossa igreja, é o modelo mais próximo que nós temos lá, porque na época eles não podiam ir para o templo estava destruído, eles não podiam ir. O que eles fizeram? Eles criaram sinagogas, criaram lugares onde eles podiam se reunir para ler as escrituras, orar e manter viva a esperança da vinda do Messias. Então a gente sabe onde ele estava. A gente pode dizer que ele estava dentro de uma igreja, no modelo mais próximo que a gente conhece. Então sua primeira visita ao templo como rabino, o Senhor literalmente virou a mesa. A denúncia era cabível porque a essência do culto a Deus tinha sido substituída por uma religiosidade interesseira. Muita gente se enriquecia à custa do culto judaico. Nem parece que os dias de hoje, muitas pessoas aí se enriquecendo com a falta de conhecimento das pessoas que aceitam qualquer tipo de coisa, mentem, inventam coisas que a Bíblia não ensina para roubar dinheiro delas. Pessoas que vinham de outras partes do império tinham que trocar dinheiro e comprar os animais para os sacrifícios. E assim foi se criando um grande mercado paralelo da fé, né? É o chamado pedágio do céu. A gente vê isso hoje. Então a fé se tornou uma grande oportunidade de negócios. Caramba, parece até com, né? Parece alguma coisa com os dias que a gente vive já há um bom tempo, né? Quando se inseriu essa teologia da prosperidade, ela trouxe exatamente tudo isso. Ela fez da fé um negócio. Tanto é verdade isso, que eu fico triste em dizer que às vezes eu vejo irmãos falando que a igreja é como uma empresa, né? Não, tem que administrar a igreja como uma empresa. Esses dias eu ouvi um amigo meu, ele sempre fala isso, né? Não, porque a igreja é como uma empresa. Meu Deus, irmão, a igreja é um organismo vivo. A igreja, ela precisa manifestar a glória de Deus. O objetivo dela não é lucro. O objetivo dela é adorar a Deus. Então é complicado, né? Quando alguém faz uma comparação desse tipo, mostra que não conhece o objetivo da igreja na Terra, né? Ela coloca objetivos pessoais. Culturas pessoais, não cultura da Bíblia, tá? Então Jesus aos 12 anos foi encontrado no mesmo tempo conversando com os doutores da lei, e agora já homem feito e manifesto como Messias de Deus, jamais aceitaria calado uma situação como aquela. Eu confundi aqui o fato, aqui não é quando ele vai na sinagoga, ele lê as escrituras, aqui é quando ele vai no templo e dá chicotada nos cambistas que estavam fazendo as trocas e oferecendo ali os animais, vendendo eles para que o povo pudesse cultuar a Deus. Então a gente observa aqui a mentalidade empreendedora desse povo, né? Vamos, ó, ali tem uma necessidade. Perceba que essa mentalidade, por mais que ela possa hoje ser admirada secularmente, né, a gente sabe que grandes coisas aí da tecnologia nasceram dessa observação de uma necessidade. Mas perceba que quando eu aplico isso dentro das coisas de Deus, eu estou corrompendo o evangelho. O evangelho não pode se comportar assim. A Bíblia cita uma coisa que, aplicada em outra área, ela é muito positiva. Poxa, tem uma necessidade, vou criar alguma coisa aqui para ganhar dinheiro, para criar um negócio. Beleza, mas isso não pode acontecer dentro da igreja. Igreja não é negócio, igreja não é empresa. Igreja é a noiva de Cristo na terra e ela não é nossa, ela não pode ter o nosso toque pessoal, ela precisa ter o toque de Cristo. Deus é o dono da igreja, ele é o sumo pastor, sumo sacerdote, ele é o sumo apóstolo, ele é o sumo profeta, ele é o sumo mestre, ele é o rei dos reis, e o homem é somente coadjuvante nessa história. Nós somos coadjuvantes dessa história. Jesus é o dono da igreja. Amém? Então, nós vemos aqui, ó, que o Senhor foi lá e o que ele fez? Ele foi. Até algumas pessoas falam, imagina, mas o que, até a pastora citou esses dias, o que Jesus fez ali não foi por raiva, não foi por ira, foi por zelo, a casa de Deus. O zelo que nós temos que ter. Amém? Para repudiar as falsas doutrinas, para não aceitar as heresias. Como que eu combato as heresias? Conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Estudando a palavra, orando, pedindo a Deus humildade, intimidade com Ele. É o único jeito de combater as heresias. É o único jeito. Amém? E depois disso, aí Jesus inicia, então, o seu ministério lá na Galileia. Raul, o que acontece? Após a prisão de João Batista, Jesus decide viajar até a Galileia, região onde fora criado, para ali dar seguimento ao seu ministério público. Então ele espera um sinal.
Ele espera um acontecimento para que ele dê início ao ministério. Qual foi, Raul, esse acontecimento? A prisão de João Batista. Então tudo aquilo que vai acontecendo antes, o batismo, os milagres, a escalação ali dos apóstolos, tudo isso aí acontece num período preparatório. A partir da prisão de João Batista, aí sim ele começa, tanto que quando João Batista está preso, né, ele manda aí alguns discípulos dele lá questionar Jesus, ir lá falar com ele, tal. Então, assim, o início foi a prisão de João Batista, foi o sinal aí que acontece para que ele dê início publicamente, onde ele sai andando, fazendo a cruzada evangelística, como a gente já falou lá no povo Ciro Feniz, com a mulher lá do... que a gente já falou aqui. Amém? Então... primeiro ponto aqui. Lá em Nazaré, o que o Senhor fez? Lá em Lucas 4, no 14:30. Agora sim é o que eu estava falando naquela hora, lá da sinagoga. Tá? Jesus foi à sinagoga segundo o seu costume. Ao ser convidado para falar, achou o lugar onde estava escrito, versículo 17. Percebe-se a intimidade que Jesus tinha com as escrituras. O que também fica claro na forma precisa como aplica a profecia lida a si mesmo. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém? Alguém lembra de qual passagem que ele leu? Amém, irmãos? Vocês estão na escuta aí? Estão me ouvindo? Alguém lembra qual foi a passagem que o Senhor leu? Eu não lembro não, mas eu sei que diz que eu creio, né, que ele deve ter falado sobre a vinda dele, que Isaías já tinha profetizado, mas aonde mesmo está escrito eu não sei. Amém. Alguém mais, gente? Alguém lembra qual a passagem que ele leu? Ele leu uma passagem do livro de Isaías. Vou dar uma dica, tá marcado aqui, ó. Isaías 61. Quando eu bati o olho, falei, nossa, bem na nossa frente. Tá. Tá bem É escrito. verdade. Tá escrito aí, Isaías 61, versículo 1. Se você for rápido e tiver no computador, dá pra você procurar lá no Google, lá em 2 segundos você fala pra mim. Mas amém. Ele cita aquela profecia que fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres, etc. Pronunciar a liberdade aos presos. Amém? Vocês lembraram? Sim. Amém? Então é essa passagem que ele lê aqui. Tá? Ele lê falando exatamente isso e ele conclui. Hoje essa profecia se cumpriu aqui. Era messiânica essa profecia, tá? Ou seja, falava sobre o Messias. Todos os presentes sabiam disso. Assim, Jesus se declara oficialmente o Cristo e é um momento alto da caminhada do Senhor entre o seu povo. Mas a reação das pessoas é hostil a ponto de tentarem matá-lo. Então, o que o Senhor faz? Ele entra dentro da sinagoga, recebe a oportunidade, né? Recebeu a oportunidade. Ele pega. Então aqui a gente vê um ponto aqui, antes da gente entender aqui, tá? Um ponto que a gente precisa entender. Lá no comecinho, ó. Ao ser convidado para falar, achou o lugar onde estava escrito, lá no versículo 17. Aqui a gente percebe o conhecimento, a intimidade de Cristo com a palavra. Coisa que a gente precisa hoje, irmãos, ter essa intimidade com Deus. Lembrando, tá, que a Bíblia não é bonitinha, ela é originalmente dividida como a gente conhece hoje. Não tem lá Isaías 61, versículo 1 ou 2. Não, era Isaías. Livro de Isaías. Não tinha 61. Não tinha 40. Não tinha 20. Isaías 10, versículo não sei o quê. Não tem isso aí. Era só Isaías e os capítulos, sem número. Eram rolos, eram pergaminhos, era uma coisa só. Não era tudo separado bonitinho, igual a gente fala hoje. Então, ele precisava ter intimidade, precisava conhecer a palavra. Lógico, Jesus é Deus, mas a gente percebe essa intimidade que ele tinha com as escrituras, coisas que para nós servem como exemplo. Nós precisamos ter isso, irmãos. Nós precisamos ter essa intimidade, conhecer, ler, buscar. A gente precisa disso, ela é o centro. A palavra de Deus é a referência que nós temos que ter, tá bom? Então, ele pega, entra lá dentro da sinagoga, recebe a oportunidade e ele fala, ó, hoje se cumpriu essa escritura em mim, aqui, na frente de vocês. Imagina o povo que estava ali esperando o Messias, ver um cara que eles conhecem, né? Jesus era conhecido, lá no começo a gente diz, segundo o seu costume. Então, ao contrário do que se é pregado hoje, Jesus tinha o costume de ir à igreja. Jesus tinha o costume de estar na casa de Deus.
Jesus tinha o costume de frequentar a igreja, de buscar a comunhão, ir lá ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra dele mesmo. Ele ia lá para ouvir as escrituras que falavam a respeito dele mesmo. Ele ia lá. Ele ia lá. E a gente hoje está perdendo isso. Oi? Chega a ser engraçado, né? Ir lá para ouvir a palavra dele mesmo, né? Olha só que coisa. Mas por quê? Para deixar pra gente um exemplo. Entendeu? Como a gente já falou aqui nas outras aulas, eu não quero ficar sendo muito repetitivo, mas é necessário às vezes, né? Como a gente já falou, Jesus fez as coisas para o nosso proveito, muitas coisas. Não foi por causa dele. As tentações de Jesus não foram por causa dele mesmo. As coisas que ele passou não foi por causa dele mesmo. Ele não morreu na cruz por causa dele mesmo. Tudo que ele fez foi para deixar para nós uma mensagem. Ele não foi batizado porque ele precisava se arrepender. Ele não foi batizado porque senão ele não ia poder tomar ceia. Ele não foi batizado por nada disso. Ele foi batizado para que a justiça de Deus fosse concluída. Então, por que ele ia para a sinagoga? Para deixar para a gente um exemplo. Segundo o costume dele, ele ia, tinha frequência, ele buscava a presença de Deus. É diferente de bater carteirinha. Bem diferente. É aí que eu quero que vocês entendam. Bater a carteira na igreja é uma coisa. Ir para lá, para ouvir a palavra de Deus, para buscar comunhão com Deus é outra. Tá? A gente tem que entender o que está no nosso coração. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente bate carteira, vai mandar fazer uma chapeira e vai bater o ponto. Opa, calma aí, como que tá meu coração? É isso que a gente precisa entender. A gente não pode deixar as coisas do dia a dia roubar a nossa alegria de estar na presença de Deus, nem a pressão das pessoas. Se alguém te pressiona para estar na igreja, muitas vezes você vai perder a alegria de estar lá. Fala, poxa, não deu para mim esse dia, mas eu quero estar. Então a gente precisa entender que isso vem de Deus. Eu tenho que buscar, pedir forças para Deus para estar presente, para ouvir a palavra, para ter comunhão com as pessoas, para se fortalecer, ouvir os testemunhos. Isso é importante, porque a gente hoje, a gente está vivendo um período onde está deixando de se relacionar com as pessoas. Esse é o maior mal dessas aulas. O maior mal dessa coisa online é que a gente perdeu a interação. Eu sei que é uma ferramenta muito boa, tá? Inclusive, ainda bem que eu falei isso, que eu lembrei. Semana que vem a aula é presencial, tá? Semana que vem a aula é lá na igreja, é 10 horas na igreja. Nós vamos fazer a aula presencial. A quinta aula é presencial, tá? Exatamente por isso, pra gente saber que as coisas online funcionam, mas não tem interação, não tem olho no olho, então a gente precisa disso. Eu sei que é por causa do tempo, até eu mesmo preferi adotar o modelo online, mas a gente não tá cultuando a Deus, a gente tá estudando a palavra. Cultuar a Deus tem que ser presencial. Eu posso assistir um culto de vez em quando online? Claro que eu posso. Claro que eu posso. Mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a comunhão. Até mesmo porque a igreja é sair para fora. É reunião para fora, não é reunir-se dentro de casa. É pessoas que saem para fora. A palavra igreja, eclésia, ela quer dizer isso. Então a gente não pode trocar essas realidades. Claro, cada um tem um tempo, às vezes tá passando por alguma coisa, não dá para ir, beleza. Mas a gente precisa entender isso. Não vá por causa de pessoas. Não vá porque as pessoas falam, nossa, fulano não tá mais vindo. Problema de quem pensa assim. A gente tem que ir por causa do nosso relacionamento com Deus. Amém? O objetivo é único e exclusivamente para a glória e louvor do nome de Cristo. O objetivo é esse. As pessoas não se reuniam lá na igreja primitiva porque, não tem nada para fazer aqui em casa, aqui. Eu já enjoei, já assisti todas as séries do Netflix, eu vou lá para a igreja lá. Não era assim, não. Eles iam para se fortalecer, porque eles entendiam que a palavra de Deus era suficiente. E eu preciso um do outro para viver dentro da igreja. Não existe igreja isolada. Igreja é conjunto. Igreja é organismo. Precisa um do outro. Amém? Amém. Raul, só uma dúvida. A próxima aula vai ser presencial, mas não vai ser nada gravado? Então, eu não sei como que eu vou fazer a gravação, porque na igreja a gravação é bem ruim, né? A gente não tem os equipamentos e fica muito ruim. Para mim também fica muito ruim para gravar. Eu não sei como vai fazer. Eu acho importante dar um jeito de gravar. Eu não sei como que eu vou fazer de verdade. Eu vou pensar, vou pedir a Deus e dar uma direção, porque eu não sei. Porque... Você joga já o conteúdo, né? Ou você pelo menos gravar o áudio, né? Sim, sim. Porque senão a gente sempre vai ficar sem uma aula que não vai ficar gravada, né? A cada 4, a quinta sempre vai ficar fora do canal. Fora do Telegram, vai ficar fora de tudo, e aí quem não puder vir vai ficar sem.
né? Eu sei que não é muito legal, eu vou pensar em uma maneira de fazer essa gravação, nem que seja usando o celular, vou pegar um microfone e falar direto no celular, não sei, porque lá na igreja fica muito eco, a gravação não fica legal, então assim, não sei como eu vou fazer de verdade, vou pedir direção a Deus e ver o que dá pra gente fazer, tá bom? Amém? Amém. Tá, vamos lá, dar continuidade então. B, junto ao mar da Galileia. Pedro, André, Tiago e João ainda não estavam seguindo a Cristo, apesar de já terem sido apresentados. Agora o Senhor os convoca para uma aventura que mudaria o rumo das suas vidas. Sigam-me e os farei pescadores de homens. Sua reação é tão imediata quanto radical. Deixaram tudo e o seguiram. Aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, porque é importante a gente Pastor, entender isso. Oi. desculpa te interromper, mas não mudou a tela. Não mudou a tela? Ô, Jesus, calma aí. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não mudou? Senhor. Tá em qual tela? Não, pra mim tá a letra A, tá em Nazaré. Ah, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Parar a compartilhar da tela. Isso, eu vou mandar compartilhar outra aqui, ó. Aí, Foi? foi. Foi. Pior que eu não fiz nada, mas beleza. Beleza, vamos lá. Junto ao Mar da Galileia. Então vamos lá. Eu quero fazer um parênteses aqui, ó. Sua reação é tão imediata quanto radical. Eles deixaram tudo e o seguiram. Aqui eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Raul, quando que eu vou estar pronto para exercer tudo aquilo que Deus mandou eu fazer? Quando eu tiver essas duas coisas. Disposição para abandonar tudo e seguir a Jesus. Tá? Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas para Deus, né? Falar, Senhor, eu queria tanto viver para tua obra, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, queria tal. Mas aí eu pergunto, dentro do seu coração, existe a disposição para deixar tudo e seguir Jesus realmente? Não precisa responder para mim isso, porque essa é uma pergunta que você tem que saber, não eu. Responde para você. Eu teria essa disposição de fazer como esses caras que abandonaram até a fonte de renda deles, que eles eram pescadores. Ninguém era pescador porque, eu gosto de pescar igual hoje, né? Hoje tem pescaria esportiva. O cara vai lá, paga lá um tempo, pesca e já era. Mas naquela época não. Se você não pescasse, você comia e você vendia o peixe. Porque era um modo de vida, era o trabalho deles, era a renda desses homens. O que eles fizeram? Eles deixaram tudo e o seguiram. Então, assim, a minha disposição em servir a Deus está como? Onde está? Faz essa pergunta para você. Você conseguiria abrir mão até da sua fonte de renda para seguir Jesus? Se a resposta é não, não tem problema. Por quê? Porque ainda não é o tempo. Quando estiver no tempo certo de você fazer aquilo que Deus mandou você fazer, você vai ter essa disposição, ainda que ele não peça. Perceba, ainda que ele não peça. Porque não é todo mundo que vai abandonar o serviço, vai abandonar tudo para fazer. Não é isso que eu tô falando. Só que essa disposição vai estar dentro de nós. É a disposição, por exemplo, do sacrifício lá que o Jacó ia fazer com Isaac, não, Abraão ia fazer com Isaac. Ele tinha essa disposição, ele levou ele até o sacrifício. Ele ia matar. Ele ia fazer o que Deus mandou, mesmo que não fizesse, mesmo não fazendo. Porque o Senhor foi e proveu o cordeiro. Então é essa disposição que o Senhor quer encontrar dentro de nós, ainda que ele não peça. Existe essa disposição? Se Deus falasse para você hoje, abandona tudo e me segue, você faria? Como que você ia reagir? Então, aqui é algo em que a gente precisa entender, porque pra gente não se frustrar. Todo mundo faz e eu não. Todo mundo consegue e eu não, porque ainda não chegou o tempo. Deus está esperando essa disposição dentro de você, às vezes. Deixar tudo e seguir. Você deixaria? Você deixaria seu status, sua profissão? Você deixaria tudo para seguir a Jesus? Na verdade, Ainda que você não faça. Na verdade, é até mais profundo ainda, né? Em questão de família, essas coisas, né? Sim. Tem essa questão também, né? Que muitos também abandonaram suas famílias, né? Deixaram suas famílias para seguir Jesus. E hoje em dia, com julgamento, né? Igual na época também tinha isso, né? Hoje a gente enfrenta também isso perante os nossos familiares também, né? Então, aí só que aí eu quero fazer uma pequena observação. Eu quero fazer uma pequena observação, porque isso não é completamente verdade.
tá? Primeiro, naquela época, quando a gente falava em se deixar a família, era diferente da época de hoje. Porque eles deixavam a família, mas a família acompanhava eles. Era diferente do modo como é hoje, tá? Então, assim, a família sempre tem que estar inserida, porque não é um chamado, não existe, guarda isso no seu coração. Você pode ter dons individuais, mas o seu chamado vai ser sempre coletivo. Seu chamado vai sempre incluir toda a sua família, toda a sua casa. Quem é sua família? Seu marido e seu filho. Quem é minha família? Minha esposa e minha filha. Se o meu chamado não inclui elas, é a minha carne querendo ganhar coisa. A família acompanha o chamado. Não existe. Cada família tem um chamado coletivo que precisa. Posso ter dons individuais. Por exemplo, a Ariane não ensina. Ela não é mestre. Ela não ensina. Porém, o meu chamado depende dela. Eu sou dependente. Nós somos um conjunto. Para mim fazer o meu ministério, eu preciso dela. E a gente observa isso na igreja, e isso é um grande mito, que eu tenho que abandonar a família. Não tem que abandonar a família. A família caminha junto. O ministério é coletivo. Dons são individuais. Eu tenho um dom, ela tem um dom. A Ariane canta, eu nunca vou cantar igual ela. Ela tem um dom. Só que eu não ensino se ela não me ajudar. Para mim estar aqui, ela tem que dispor de cuidar de todo o resto. Você tá entendendo? Então, o chamado, o ministério é coletivo, porque a igreja é coletiva. Não existe igreja de uma pessoa só. Eu posso ser um evangelista. Tanto é assim que hoje os evangelistas, como que eles fazem? Quando eles vão evangelizar, eles levam a família. Caminham junto. Isso foi um período, né? Muitas pessoas falam, não, eu vou abandonar tudo em nome de Deus. Muitas pessoas que fizeram isso, abandonaram a família foi destruída. Entendeu? A família foi destruída. Por quê? Porque ele achou que o chamado era só dele. Não, eu faço tudo sozinho. Eu sou bom. Não é, não. Chamado é familiar. Dons são individuais. Chamado é coletivo. Beleza? Então não deixe isso ficar no coração de vocês. Se você precisa abandonar a sua família para fazer a obra de Deus, pode ter certeza que de Deus ela não é. Família caminha junto. Família caminha junto. O ministério de Jesus foi assim. Eram os irmãos dele que estavam junto com ele. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus caminhavam com ele. Maria caminhava com Jesus. Então o próprio Cristo não deixou a sua família para fazer o ministério. O próprio Cristo caminhou com a mãe e com os irmãos. Então a gente tem que aprender isso, meu irmão. Vamos vigiar. Não vamos colocar isso não. Porque a gente precisa caminhar junto com eles. Tá? Chama eles para perto. Caminha junto. Porque se você caminha um passo sozinho, junto você caminha 10. Amém? Amém. Vamos lá. Oi? Eu acho que tivemos mais de uma aula sobre isso, né, cara? Oi? A questão da família, né, mano? Não entendi, Tom. Eu acho que tivemos uma base de uma aula sobre família, né, cara? A gente precisa ter uma aula de família, é isso? Não. Tivemos ontem com o apóstolo. Ah, sim. A família. É um base. Sim. É verdade. Com certeza, Tom. É verdade. A gente teve uma aula ontem sobre família. Entendeu? É exatamente isso. E lá, quantas coisas boas, quantas coisas preciosas, né, foi falado. Inclusive, coisas parecidas com isso que eu acabei de dizer. Então, a gente precisa entender. Se a família é um conjunto. Inclusive, o apóstolo falou isso, né? Eu lembro que ele falou assim, ó, quem é sua família? Família, sua esposa e seus filhos. E essa família tem que caminhar junto com você. Foi exatamente o que eu falei, foi aquilo que ele falou ontem. Né? Exatamente isso. Família caminha junto em tudo. Amém? Próximo item. Então, vamos dar continuidade aqui. Tá? O item C, vocês estão vendo aí a imagem, tá aparecendo? Sim. Vamos lá. Em Cafarnaum, Mateus capítulo 4, 12, 25, Marcos do 1, 14, 28 e Lucas 4, 31 a 37. O ensino de Jesus começa a se destacar por duas razões principais. Primeiro, ele tinha autoridade. Ao contrário dos escribas e fariseus, ele vivia o que pregava, ele ensinava pelo exemplo e ninguém podia acusá-lo de hipocrisia. Nem os hipócritas da época, os mentirosos, podiam falar qualquer coisa de Cristo, porque Jesus vivia exatamente tudo aquilo que ele ensinava. Tudo. Ele tinha autoridade para isso. A autoridade se baseia, então, a gente aprende que a autoridade se baseia no que a gente vive. Nisso a gente tem maior autoridade.
Isso a gente tem maior autonomia para dizer. E aqui o Senhor nos deixa um exemplo. Para a gente viver e pregar o evangelho, precisa ter autoridade. Eu só consigo autoridade me submetendo e obedecendo às coisas de Deus. Tá? E o segundo ponto são os sinais, os milagres, as maravilhas, as curas, libertação, que comprovavam a sua origem divina. Isso que faz, isso atrai a multidão. Só que perceba que Jesus, mesmo atraindo a multidão, ele não aumentava a quantidade dos seus apóstolos, permaneciam 12. Muitos seguiam ele durante um tempo e depois abriam mão, porque eles eram atraídos somente pelos dons, pelas curas, pelos milagres e não por causa dele. Então, essas multidões que foram atraídas pelos milagres de Jesus não foram multidões que seguiram ele como discípulos. Talvez não inicialmente, porque eles eram atraídos pelos sentidos, pelos milagres, por aqueles que eles viam, que eles não conseguiam entender. Eles viam aqueles milagres, uau, vou seguir esse cara, porque esse cara é super poderoso. E isso não havia lá no ensino dos líderes religiosos, porque eles não tinham o poder de Deus. Mas Jesus tinha. Só que essas multidões, Jesus nunca se deixou parar pelas multidões. Eram sempre pessoas específicas no meio das multidões que vinham até ele com o coração aberto, que realmente voltavam para ele para agradecer, que realmente queriam ser seus discípulos, queriam segui-lo realmente. Tá? Então esses dois motivos faziam com que a pregação de Jesus, com que o modo como ele vivia se destacasse e atraísse, porque naquela época, uma época de hipocrisia, uma época de uma religiosidade hipócrita, uma época onde os homens queriam viver pelas tradições e não pela palavra, Jesus pregava a verdade e tinha autoridade em seus ensinos, autoridades não somente no mundo físico, quanto no mundo espiritual, autoridade sobre os demônios, serviço às pessoas, servindo os simples, os humildes, quebrando paradigmas, quebrando culturas, quebrando doutrinas humanas, quebrando até mesmo a separação histórica que acontecia entre os povos. Ele quebrou tudo isso porque ele veio para fazer de todos uma só nação, um só povo abençoado e chamado pelo nome de Deus. Amém? E o item D, em Caná da Galileia. Voltando ao lugar onde fizeram seu primeiro sinal, Jesus cura um oficial sem mesmo ir até ele. Aqui a gente entende a importância da fé. Olha só, o cara foi até lá diante de Deus, intercedeu, falou assim, ó, Senhor, por favor, cura, tem um servo assim, e ele diz algo que até inclusive a gente já estudou na aula de discipulado sobre autoridade. Né? Ele fala assim, eu também sou um homem que estou sujeito, que estou debaixo de autoridade, e eu entendo que o Senhor tem autoridade, então dá uma palavra, porque uma palavra é suficiente. E naquele mesmo instante, o homem foi curado. A gente vê a importância de fé, de entender quem é Jesus. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, e ele cura de perto, de longe. A gente observa, a gente vai falar sobre isso depois, nas outras aulas, sobre a cura, sobre o modo como Jesus curava, mas a gente percebe que para cada tipo de pessoa, Jesus operava um tipo de cura diferente. Por quê? Porque ele utilizava-se da fé da pessoa, e a nossa fé não é igual. Cada um crê, entenda bem isso, cada um crê de um modo um pouco diferente. A gente tem que ter fé em Deus segundo as escrituras, amém? Essa é a fé legítima, a fé verdadeira, mas a maneira como eu entendo essa fé não quer dizer que ela esteja certa, não quer dizer que ela seja a que agrada a Deus sempre, porém cada um de nós tem uma maneira de crer, um modo diferente. Por exemplo, vou explicar para vocês, precisou usar o barro, outro só uma palavra era suficiente, outro acreditava que somente tocar nas vestes de Jesus já era suficiente, ou seja, são modos diferentes, mas que não corrompem a essência da fé. Não corrompem, porque todas elas são objetivadas e centralizadas em Cristo. Amém? Então aqui a gente vê um exemplo de um milagre onde o Senhor nem precisou ir, uma palavra foi suficiente, eu não sei quantos quilômetros de distância, não sei, a Bíblia também não diz com muita precisão, mas era alguém que estava longe, e uma palavra foi suficiente. Amém, queridos? Então aqui eu já vou encerrando o conteúdo de hoje, eu vou ler só a lição do dia antes das perguntas, e eu quero ouvir vocês, amém? Eu quero ouvir vocês. Lição do dia. Oi? Desculpa te interromper. Pode falar. A lição é que Jesus ainda ele se propôs a ir lá, né? Sim, é verdade, ele se propôs. Só que ele foi, digamos assim, interrompido, né? Pelo oficial, né? Ele falou, não precisa, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Eu não sou digno, mas eu sei que por uma palavra daqui, ele pode ser curado. Perceba assim, então Jesus iria, como a irmã falou, ele teria disposição para ir, mas
ele foi baseado na fé daquele homem. Ele falou, não, você não precisa, eu não sou digno, porque eu sei que uma palavra já iria curar. Então a gente precisa ter essa fé. E Entender. hoje em dia eu sei que as pessoas querem sinais e tudo mais para ter, né, uma certeza. Então, vamos supor, se ele tivesse hoje aqui, né, eu falaria assim, não, vai lá na minha casa mesmo, né, que só o senhor indo lá para mim realmente crer que o senhor vai curar, né? E eu posso falar uma coisa. As pessoas Ontem foi até uma... Ontem foi até uma coisa que o apóstolo falou. Ele disse assim, às vezes as pessoas me chamam para orar em casa só porque eu sou apóstolo. Não sei o quê. Aí ele falou assim, isso aí não quer dizer nada. Se você tem que orar pela sua casa, não é buscar as outras pessoas, ora aqui, faz aqui por mim. Porque eu preciso orar. E sobre a minha casa, a oração que tem autoridade é a minha. Eu preciso orar, eu preciso dobrar meus joelhos e clamar pela minha família. Entendeu? Então é a mesma coisa. O mesmo entendimento. E falou, não, eu não sou digno. Só que aqui a resposta dele é diferente, claro. Ele fala assim, eu não sou digno, não tem nada em mim que mereça tamanha coisa que o senhor vá lá. Eu só preciso que o senhor fale uma palavra. Entendeu? É a mesma coisa. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que clamar pela minha casa. Tá? Então eu vou ler aqui a lição do dia. Cristo veio para manifestar-se a todos. Qualquer pessoa poderia crer nele, a gente já falou isso. Independente de sua posição social, vida pregressa, nacionalidade, conhecimento bíblico. Ele foi uma resposta cabal aos anseios da alma de todos aqueles que o buscam com sinceridade e com fé. Amém, queridos? Quero ouvir vocês um pouco. O que vocês ouviram? O que vocês aprenderam? O que vocês queriam compartilhar com a gente? Compartilhe aqui para a gente poder ser edificado, amém? Quero ouvir vocês agora. Eu queria só complementar o que a Stephanie disse, né? A questão do homem lá que tinha seu servo adoecido. Mesmo ele se achando indigno e só com uma palavra de Jesus, ele creu que voltando para casa o servo dele já estaria curado. Ele em nenhum momento questionou, assim como o Senhor já falou para ele, né? Que ele já estaria curado, ele voltou, ele não falou, será, Senhor? Mas tá mesmo? Como que eu posso saber? Não, ele simplesmente voltou e encontrou o seu servo curado. Então, a fé dele, como o senhor falou, né? Cada um teve a fé de uma maneira diferente, mas tendo a fé no mesmo Deus, no mesmo Cristo, né? Acreditando que ele era o único que poderia fazer todas as coisas. Porque assim, só para complementar essa questão da fé. Porque a gente tem uma fé em Deus, mas nós temos uma personalidade. Então Deus sabe a maneira correta como eu preciso exercitar a minha fé segundo a minha personalidade, desde que essa fé não corrompa os princípios bíblicos. Então assim, é o que eu já falei, cada fé tem as suas particularidades, porque cada pessoa tem suas particularidades. Por exemplo, tem pessoas que entendem que Deus fala com ela quando elas choram. Tem pessoas que entendem que Deus fala com ela quando ela aparece alguma outra coisa. Então cada um tem um jeito. Cada um tem uma maneira. E desde que essa maneira não seja contrária aos princípios bíblicos, Deus vai mostrar para essa pessoa de um jeito diferente. Por exemplo, tem gente que se sente usada por Deus quando tem sonhos e revelações. Ali a maneira de Deus tratar com ela, é a maneira que ela entende. Todo mundo tem dons e revelações? Não, tem pessoas que não têm. Então assim, só pra gente entender, né? E outra coisa, quando Jesus fala a respeito desse homem, ele diz assim, nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Essa é a declaração de Jesus a respeito dele. Jesus diz isso. Nem em Israel eu vi alguém com tamanha fé a respeito desse irmão aí. Amém? Amém. Amém. Amém, gente? Vamos lá. E aí? Mais alguma coisa? Ju, eu vi que a Ju tá aí também. Pai, Ju, quer falar alguma coisa? Ju, você entendeu? Quer compartilhar alguma coisa com a gente? Alguma experiência, alguma coisa? Rapaz, por enquanto eu vou ficar só escutando mesmo. Amém, Ju. Tá bom. Tiago. A graça e a paz do Senhor Jesus mais uma vez, né? Amém. É uma aula muito rica, porque a gente olha a caminhada de Jesus e o que aquele povo ali fez. A gente olha para dentro de nós e a gente vê que
Porque a nossa fé está muito curta, muito pequena. E o evangélico, É verdade. não, foi fraudado, né? Foi muito fraudado. O próprio homem, ele fez regra que Cristo ele abominou tudo isso na cruz. Né? E o evangélico é simples, mas a gente às vezes dificulta tudo. É verdade, irmão. É verdade. A gente cria obstáculos. A gente cria obstáculos onde não tem, muitas vezes. E fica preso nas nossas próprias, nossos próprios sofismas, né? Próprias estruturas que a gente cria de mentiras, né? É verdade. Amém, irmão? Mais alguém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Querendo ou não, isso aí, cada um de nós vai ter que pagar, vai ter que prestar conta, né? E a gente tem que se atentar para isso e tentar fazer uma nova história sobre nossa vida. Uma nova história sobre essa geração. Porque o conhecimento está sendo aplicado. Só que a gente tem que tomar uma decisão na vida. É verdade. A gente precisa dar aquela abertura a Deus, muitas vezes. Muitas vezes Deus espera simplesmente que a gente queira obedecê-lo. Que a gente queira fazer. Mesmo que... Ou que peça para ele fazer com que a gente queira querer. Porque às vezes a gente não vai nem ter vontade. Mas a gente sabe que a gente precisa. Por quê? Por conhecer a Deus. Então às vezes você fala, Senhor, me ajuda a querer fazer tal coisa. Me ajuda a querer obedecer. Me ajuda a me dar fé. Me ajuda a crer. Cura a minha incredulidade. Ensina-me a orar. A gente precisa ir diante dele fazendo assim. Porque é o nível de dependência que ele espera que a gente vive. Né? Sempre buscando, sempre falando, Senhor, olha, até aqui eu não estou conseguindo. Estou tendo dificuldade em perdoar. Estou tendo dificuldade com isso. Estou tendo dificuldade em me submeter, em obedecer a Deus, primeiramente. Então, a gente precisa abrir o nosso coração e deixar o Senhor trabalhar. Amém? Mais alguma coisa, gente? Porque se a gente for analisar e parar para pensar direitinho, a gente vê que os fariseus, os hipócritas, né, ali eles ficavam pela sinagoga, pelos lugares lá, clamando o nome do Senhor, achando que estava agradando a Deus. Mas ele estava totalmente de forma incorreta, de forma cruel. Né? E a gente para analisar hoje sobre nossas vidas, a gente sabe da palavra, conhece a palavra, conhece os mandamentos, que são só dois, né? E a gente faz que nem Paulo disse, né? Pensa em fazer o bem, sem perceber, faz o mal. É verdade. A gente sem perceber, a gente acaba fazendo as coisas erradas. Amém? Gente, eu já comentei com vocês sobre as perguntas, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, eu já entendi que tem irmãos que não falam porque estão com vergonha. Não tem problema ficar tímido, não tem problema. Eu incentivo você a, mesmo tímido, mandar pergunta, responder. Mostrar que você entendeu. Porque essas perguntas aqui já foram respondidas durante a aula. Raul, não sei responder uma pergunta aqui, não sei o que é, não aprendi nada com ela. Por quê? Duas coisas, você pode perguntar para mim diretamente, você pode assistir o vídeo novamente. O vídeo fica salvo, fica no grupo, fica no canal. Você não tem desculpa, não tem desculpa. Vai pro YouTube depois. Então tá tudo lá para nossa própria edificação. A gente precisa entender que essas perguntas são para fixar o nosso conhecimento, fazer a gente crescer na graça no conhecimento de Deus, tá bom? São só 3 perguntas, poderiam ser mais, mas são só 3. Toda aula é só 3 perguntas. Tá bom? Que eu vou dividindo ainda durante a semana para dar dia para vocês responder. No começo eu tinha falado, eu vou responder elas no grupo. Aí eu pensei, não, se eu responder, eles vão ficar, nossa, eu errei. Não é essa a intenção. Porque já foi respondida essas 3 perguntas, volto a falar. Essas 3 perguntas já foram respondidas durante a aula, a gente já falou sobre elas, tá bom? Beleza, gente? Então a primeira, o que significa nascer de novo? Depois, Jesus obedeceu a sua mãe nas bodas de Caná? 3. Em sua opinião, o que impedia as pessoas de reconhecer Jesus como Messias nos seus dias? Tá? Eu vou deixar essas 3 perguntas para vocês irem respondendo durante a semana no grupo. Eu conto com a participação de todos vocês. Eu não vou falar aqui porque
Porque já passou da nossa 1 hora de gravação, já passou da nossa 1 hora de aula. Então, senão a aula fica muito extensa. Se eu for querer ouvir de cada um de vocês essas 3 respostas, vai ficar extenso, né? Então a gente vai continuar isso aí na próxima aula. E para encerrar, leve para casa. Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus encarnado. Nele se cumprem as profecias do Velho Testamento. Nossa fé tem um firme fundamento, ela não é produto de especulações ou de engodo. Essa frase, na verdade, é bem parecida com uma de algumas aulas anteriores, tá? Essa é uma verdade que a gente precisa estar sempre guardando aí em nossos corações, meus irmãos. Amém, meus queridos? Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente orar para encerrar? Fiquem à vontade. Amém. A irmã Ariane nem se prontificou hoje, poxa. Ela tá aqui, na verdade, ela tá ali na cozinha, ouvindo. Ela tá ali me ouvindo, ela não fala nada, pelo mesmo motivo, ela também é meio tímida, não gosta de falar muito, mas ela tá ouvindo ali, dá pra ver que ela tá aqui no canal, eu escuto minha voz de eco lá no fundo da casa. Eu sei que ela tá ali ouvindo, mas ela não fala nada também, tá quietinha. Fala alguma coisa aí, mulher. Vamos ver se ela vai falar. Fala aí. Ih, não quer falar. Ela vai Tá falar ouvindo, alguma amor? coisa. Vai falar alguma coisa e vai desligar o microfone. Amém, gente. Amém. Vamos orar em nome de Jesus? Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos aí em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse tempo de comunhão, esse tempo de aprendizado. Pai, eu te peço que tudo aquilo que foi falado, Pai, que o Senhor multiplique dentro do entendimento todos aqueles que vão ouvir esse áudio, que vão assistir esse vídeo depois, seja no canal, seja no YouTube. Pai, que o Senhor multiplique, Pai, em nome de Jesus, que toda a arma do maligno que vem, Pai, que se levanta contra o conhecimento do Senhor, seja repreendida, Deus. Que nós possamos crescer, ouvir mais do Senhor, aprender a crer, aprender a ler as Escrituras. Pai, que a nossa fé seja fundamentada no Senhor, que a nossa adoração seja fundamentada em Ti, que as nossas orações sejam fundamentadas na Tua Palavra. Que o Senhor venha, Pai, encontrar sempre dentro de nós um coração disponível, Pai, em nome de Jesus. Que todo conhecimento não se limite ao que eu falei, mas, Pai, que o Senhor possa ampliar tudo aquilo que foi falado, Pai, gerar dentro do coração dos Teus filhos, que nós possamos aprender com esse início do ministério de Cristo, do Messias, do Rei dos Reis, que o verbo que se fez carne, que habitou entre nós com graça e com verdade. Que nós possamos entender, Pai, que tudo aquilo que Ele fez foi para louvor do Teu nome, para a nossa própria edificação. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, nos levar mais perto de Ti, Senhor. Que nós possamos ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que foi falado, Pai, tudo aquilo que foi ministrado nesse tempo, possa entrar dentro do nosso coração e da nossa mente, e que nos abençoe, Pai, durante a semana, nos dá graça, e que a Tua verdade cresça dentro de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Amém? Amém. Deus abençoe o domingo de vocês. Eu encontro os irmãos. A paz, pastor? Opa, cheguei atrasado, mas tô aqui. Chegou pro amém, tá bom. Amém. Peguei a Amém. minha porção aqui. Oi? Peguei a minha porção aqui. Amém, glória a Deus. Amém, Amém. aleluia. Até mais então, Deus queridos. abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Um forte abraço em nome de Jesus.